Olá! O nosso planeta está passando por um período de transição. Ele está a caminho de uma nova era, a era da regeneração. E o amor é o passaporte para esse novo mundo. Nessa palestra falamos sobre os sinais dos tempos, os desafios e as oportunidades que essa transição nos traz. Esse é um tema profundo da nossa doutrina e o nosso objetivo é proporcionar uma reflexão sobre esse momento crucial da nossa evolução espiritual. Um grande abraço. Boa noite a todos. Que o nosso Mestre Jesus possa nos envolver no seu amor, na sua paz, na sua luz. E que todos nós possamos sair daqui hoje com os nossos corações mais esperançosos, melhores do que quando aqui chegamos. Um homem possuía grandes porções de terras produtivas e ele tinha muitas pessoas que trabalhavam para ele. E um dia esse homem precisou fazer uma longa viagem a negócios, precisou se ausentar durante muito tempo. E para que tudo continuasse correndo bem com as suas terras, ele deixou responsabilidades para cada um e autoridade para que cada um continuasse realizando as suas atividades, para que tudo continuasse correndo bem. E ele deixou o porteiro responsável pela vigilância. Ele era uma pessoa de muita confiança, então esse porteiro ficou de vigiar a propriedade e vigiar o trabalho dessas pessoas. E algumas pessoas continuaram realizando as suas atividades com responsabilidade, cumprindo seu horário de trabalho e fazendo tudo como antes, quando o Senhor estava por perto. Mas muitas pessoas começaram a chegar atrasadas no trabalho, começaram a não se dedicar tanto quanto antes e começaram a deixar algumas coisas para serem feitas no dia seguinte. E muitas outras pessoas começaram a faltar no trabalho, começaram a se ausentar com mais frequência e quando elas iam trabalhar, elas bebiam, arrumavam confusão, brigavam e dormiam durante o trabalho. E o porteiro, que era responsável pela vigilância, ele sempre se aproximava das pessoas e dizia: vigiem, porque nós não sabemos quando o Senhor vai voltar. Ele pode voltar de improviso, a qualquer hora do dia ou da noite, e pegar vocês ausentes ou dormindo. Então, vigiem. Se nós nos colocássemos no lugar dessas pessoas, desses trabalhadores, a qual grupo de pessoas nós pertenceríamos? Nós continuaríamos fazendo as nossas atividades com responsabilidade? Ou nós faríamos, mas assim, não com tanta dedicação, deixando para depois algumas coisas? Ou nós relaxaríamos por completo? Na verdade, essa história, ela é uma singela adaptação de uma parábola de Jesus. Ela é conhecida como o servo fiel. E essa parábola de Jesus, ela é contada em dois evangelhos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículos 34 a 37, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículos 45 a 51. E por que eu citei os dois evangelhos? Porque
Jesus, no Evangelho de Marcos, antes de iniciar a parábola, ele fala assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E já no Evangelho de Mateus, ao terminar a parábola, Jesus fala assim: os servos que cumpriram as suas responsabilidades são bem-aventurados, e os que não cumpriram serão separados, e então haverá pranto e ranger de dentes. Qual será o sentido dessa parábola e dessas frases de Jesus? O primeiro sentido é com relação ao nosso retorno à pátria espiritual, porque nós não sabemos quando iremos retornar. O meu sogro, recentemente, ele fez 94 anos e ele estava meio pensativo e ele falou assim: será que no ano que vem, no meu aniversário, eu vou estar aqui com vocês? E aí ele me deixou pensativa também, porque eu pensei, eu não sei se ele vai estar aqui no ano que vem, mas eu também não sei se eu vou estar aqui no ano que vem. Porque independentemente de qualquer circunstância da vida, se somos ricos ou não tão ricos, se somos novos ou não tão novos, ou se temos saúde ou não temos tanta saúde, nós podemos partir a qualquer momento. E será que nós estamos sendo servos fiéis? Será que nós estamos cumprindo as nossas responsabilidades como seres humanos? E qual é, assim, a nossa principal responsabilidade nessa vida? É retornar para a nossa pátria espiritual melhores do que quando aqui chegamos. Então, estamos sendo servos fiéis? Estamos nos dedicando a isso? Ou estamos deixando o tempo simplesmente passar? E o segundo sentido dessa parábola, dessas frases de Jesus, é com relação ao futuro da humanidade e à transição planetária. Porque tudo no universo está sujeito à lei do progresso. Então, nós progredimos e o planeta Terra também progride. Então, o nosso planeta já passou por algumas fases. A primeira fase foi a fase primitiva. Então, na fase primitiva, não havia assim, nenhum senso moral. E nós estávamos aqui simplesmente pelo instinto de preservação. Depois de algum tempo, o nosso planeta passou para o segundo ciclo evolutivo, que é conhecido como expiações e provas. Nesse período de expiações e provas, o homem desenvolve a inteligência, o senso moral desperta, mas o mal ainda prevalece, porque há grande imperfeição moral. E a necessidade de passarmos por provas para nós crescermos, para nós evoluirmos e de expiar as nossas faltas. E agora nós estamos num período de transição. Estamos passando de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Nos mundos de regeneração, o bem prevalece sobre o mal. Nas expiações e provas, o mal prevalecia sobre o bem. Mas no mundo de regeneração, o bem prevalece sobre o mal. Porém, as pessoas ainda não são perfeitas. Então, as pessoas ainda têm sensações e desejos, mas já não são mais escravas daqueles sentimentos como o egoísmo, como o orgulho, a inveja, são só sensações.
ainda há necessidade de passar por provas, porque ainda vivemos num planeta que está sujeito às leis materiais. Então passamos pelas provas do envelhecimento físico, passamos pelas provas da separação, pelos desencarnes, passamos pelas provas decorrentes das catástrofes da natureza, tudo isso para a nossa evolução. Mas as pessoas, elas praticam mais o amor, a fraternidade, o respeito, porque nessa fase todos reconhecem Deus e todos caminham em sua direção. Só que a Terra, o planeta Terra, está justamente passando por esse período de transição. Então, as características desses dois mundos, de expiações e provas e de regeneração, começam a coexistir. E será que toda a humanidade permanecerá no planeta regenerado? O que vocês acham? Para responder essa pergunta, eu vou fazer outra pergunta. Por que nós, seres humanos, reencarnamos sucessivamente aqui no planeta Terra? O que nos liga a esse planeta? O que nos liga é a nossa vibração. Somos atraídos para esse planeta, e se somos atraídos para um planeta que o mal ainda predomina, é porque nós ainda vibramos no mal. Ainda sentimos ódio, ainda sentimos orgulho, ainda sentimos inveja, ainda sentimos vaidade. Aí a gente pode pensar assim, poxa, eu acho que eu já não sou assim, Eu já fui assim, mas eu não sou mais assim. Ou a gente pode pensar assim, às vezes eu sinto uma raiva, Eu tenho aquela explosão de raiva de vez em quando. Às vezes eu sinto assim um pouquinho de inveja do meu próximo. Às vezes eu fico magoado e não quero fazer as pazes, Mas eu estou lutando contra isso. Eu estou tentando me melhorar, eu estou tentando me modificar. Eu estou fazendo assim um esforço enorme para não ficar brigando nas redes sociais, para não ficar explodindo por qualquer coisa, E, meus irmãos, esse esforço, ele é muito válido. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que se chama Sede Perfeitos, no item 4, diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Então, hoje existem sim, meus irmãos, muitas pessoas que já não vibram mais no mal, que vibram no bem, que vibram no amor, no respeito, na paz, na fraternidade, que se esforçam para se melhorar a cada dia, a cada amanhecer, faz aquela ligação com Deus e fala, hoje, só por hoje, eu não vou fazer tal coisa, E isso é tão importante porque assim a gente vai melhorando a nossa sintonia com o bem, melhorando a nossa vibração. Então, uma coisa é certa, o nosso planeta, ele está se transformando, ele está melhorando, ele está mudando de expiações e provas para mundo de regeneração. Essa mudança, ela é lenta, mas ela é certa. E o que é certo também é que somente as pessoas que estiverem vibrando de acordo com a nossa Terra regenerada é que permanecerão aqui,
Então, a resposta daquela pergunta, né, será que toda a humanidade irá permanecer no nosso planeta Terra regenerado? A resposta é não. Só irá permanecer aquelas pessoas que vibrarem de acordo com o nosso planeta regenerado, porque o nosso planeta ele vai dar um salto vibratório, ele vem para cá. E se a gente estiver aqui, a gente não vai mais conseguir reencarnar no nosso planeta. Aí vocês podem me perguntar o que vai acontecer com esses espíritos que não conseguirem dar esse salto vibratório. Esses espíritos, meus irmãos, eles serão exilados. Eles irão para outros planetas compatíveis com o seu padrão vibratório. No livro Transição Planetária, que foi escrito pelo espírito, né, de Manuel Filomeno de Miranda, ele foi psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Eu trouxe esse trechinho do prefácio que é muito importante. E ele diz assim: as criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão, que assinalarem a existência pela criminalidade, conhecida ou ignorada, que firmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco, mantendo conduta egotista, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria e na drogadição, na exploração indébita de outras vidas por um largo período de tempo, não disporão de meios de permanecer na Terra, sendo exiladas para mundos inferiores, onde irão ser úteis, limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem mais tarde ao seio generoso da Mãe Terra, que hoje não quiseram respeitar. Jesus nos falou sobre os sinais dos tempos no sermão profético que está em Mateus, no capítulo 24. Que tempos, né? Muitos pensavam que é porque o planeta ia acabar, mas não, é porque o planeta vai se transformar. Então, essa mudança dá alguns sinais para a gente dessa transformação. E muitos outros colaboradores do Cristo nos falaram também sobre isso, e um deles foi o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Olhem só o que Paulo escreveu a Timóteo. Nos últimos dias, não são os últimos dias do planeta, são os últimos dias do planeta como expiações e provas. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes é que não se controlam, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. E para finalizar essa parte de obras que eu achei tão importante trazer com relação a esse tema, nós temos o livro Obras Póstumas de Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, no item Regeneração da Humanidade. A tempestade se aproxima, mas não é o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral, o fim do velho mundo, do mundo
dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo. Infelizmente, a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá na sua cegueira, e a resistência que virá a opor mascarará o fim do seu reinado. Por meio de terríveis lutas, desvairados correrão a sua própria perda, provocarão destruições que darão origem a um sem número de flagelos e de calamidades, de sorte que, sem o quererem, apressarão o advento da era de renovação. Os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, inclusive entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens. São esses os verdadeiros sinais dos tempos. O mundo se acha empenhado num imenso trabalho de gestação que já dura um século. Kardec morreu em 1869. Isso foi recebido antes da morte de Kardec. E nessa época, os espíritos superiores disseram que esse período de gestação para a nova era já durava um século. Então, começou por volta de 1750, 1760, nós já estamos em 2024, ainda vai durar um tempo. Nós realmente estamos gestando a vinda da nova era. E qualquer semelhança de tudo que foi dito aqui com a nossa atualidade não é mera coincidência. Nós, para termos uma casa renovada, nós precisamos passar pela reforma. E quem passou aqui por uma reforma sabe que é o caos, né? E o que é caos? Caos é uma mistura de coisas e de ideias em total desarmonia. E é justamente o que a humanidade está passando hoje. Mas a boa notícia, né, é que, como a mensagem nos disse, o alarde dos maus mascara o fim do seu reinado. Por quê, meus irmãos? Porque força o bem a se mostrar mais forte. E é assim que a gente vai conseguir sair dessa situação que nós estamos vivendo. Emmanuel tem uma frase que não existe noite sem alvorecer, e o alvorecer está próximo. Então, meus irmãos, por isso a importância do nosso autoconhecimento, a importância de nós procurarmos meios de elevar o nosso padrão vibratório. Está na hora de nós começarmos a prestar atenção em nós e não no outro, porque a gente tem o costume de achar defeitos no outro, de achar defeitos, julgar e condenar o outro, mas está na hora de nós começarmos a olhar para dentro de nós e olharmos os nossos defeitos e reconhecermos que temos defeitos, porque somente quando a gente reconhece algo ruim em nós, a gente consegue começar a fazer alguma coisa para mudar. Porque como que eu vou trabalhar o meu orgulho, a minha vaidade, a minha inveja, se eu não enxergo que eu sou orgulhoso, que eu sou vaidoso, que eu sou invejoso? É só a partir do momento que a gente reconhece é que a gente consegue mudar, que a gente consegue fazer alguma coisa. E parar de falar coisas bonitas sem sentir de verdade. Porque a nossa vibração vem da nossa alma, não vem das nossas palavras. Então, quando a gente só fala bonito, a gente na verdade está tentando nos enganar. E a gente não consegue dar andamento a esse processo tão importante que é o autoconhecimento. Então, meus irmãos, para que realmente ocorra a regeneração do nosso planeta, nós precisamos de pessoas transformadas,
ou pessoas com boa vontade, que queiram se transformar, que estejam lutando por isso e assim ajudar o nosso Mestre Jesus a concluir essa transformação do nosso planeta para um mundo de regeneração. E a boa notícia é que muitos espíritos de luz que já habitam mundos superiores estão retornando à Terra em missão, estão reencarnando aqui novamente para nos auxiliar nesse processo, para alavancar o processo de regeneração do nosso planeta. Então, para que a gente conclua esse processo, a gente precisa, como havia dito, pessoas transformadas. Esses espíritos de luz estão vindo para nos auxiliar e aqueles espíritos renitentes no mal, eles serão exilados para outros mundos, como já aconteceu na longínqua constelação do Cocheiro. Nessa constelação há um sol que se chama Capela e ele tem vários planetas que orbitam junto a ele. E um desses planetas, ele estava passando por essa transformação que o planeta Terra passa hoje. Era um planeta muito evoluído, tecnologicamente falando. As pessoas, a maioria, tinha assim muitas qualidades, eram muito virtuosas, porém havia ainda milhões de espíritos renitentes no mal e que não deixavam esse processo ser concluído. E aí a direção do cosmos decidiu exilar esses espíritos para um planeta primitivo naquela época, e aí eles foram exilados para o planeta Terra. Isso há milhares de anos atrás. Foram recebidos com muito amor pelo nosso Mestre Jesus, pessoalmente por ele. E foi muito difícil essa adaptação para esses espíritos, porque imaginem sair de um planeta evoluído para um planeta primitivo, sem nenhuma condição tecnológica, com seres que já moravam aqui primitivos. Isso gerou assim uma grande saudade no espírito desses exilados que começaram a habitar o nosso planeta. E aos pouquinhos esses espíritos foram se juntando em grupos de acordo assim com as suas afinidades e formaram 4 grandes grupos: o grupo dos Árias, que deram origem aos povos indo-europeus, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. E assim, passados muitos séculos, muito tempo depois desse exílio, nós temos informações que assim demorou muito para que muitos deles conseguissem a sua evolução e retornassem ao seu planeta de origem. E muitos deles ainda continuam até hoje aqui no planeta Terra, batalhando pela sua evolução. Então, meus irmãos, assim, lembremos do que Jesus nos disse na parábola do servo fiel. Ele disse: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Os servos que cumpriram as suas responsabilidades são bem-aventurados, e os que não cumpriram serão separados, e então haverá pranto e ranger de dentes. Mais uma vez eu pergunto: estamos sendo servos fiéis? Com relação à nossa evolução espiritual, nosso progresso, retornando lá no comecinho, a qual daqueles grupos nós pertencemos? Ao grupo daqueles que buscam e trabalham pela sua evolução, ao grupo que sabem que tem que evoluir, mas ficam postergando esse trabalho interior, ou ao grupo que não tem consciência ainda dessa necessidade?
Eu acredito que por estarmos aqui num sábado à noite, já não façamos mais parte desse último grupo, porque estamos aqui buscando a nossa melhoria, a nossa evolução. Nós não sabemos quando nós iremos desencarnar, e tampouco quando esse processo de regeneração da Terra irá se concluir. Mas nós sabemos, meus irmãos, que se nós vibrarmos amor, nós atrairemos amor e seremos atraídos pelo amor. Todos nós temos a centelha divina dentro de nós e temos a capacidade de fazer brilhar a nossa luz. Mas nós precisamos nos esforçar. E Jesus, ele nos disse em Mateus capítulo 5, versículo 41, se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda com ele 2. Ou seja, Jesus nos ensinou a ir além das nossas obrigações. Ele nos ensinou, ele nos convidou, diante de toda situação ruim, ou difícil, ou desagradável, a expandir a nossa boa vontade e a ter um espírito amoroso, um espírito complacente, paciente. A Terra regenerada, meus irmãos, ela se aproxima e, se quisermos assim, de verdade, nós poderemos sentir esse mundo regenerado, tão esperado, dentro de nós, fazendo esse trabalho interior. Então, não vamos mais perder tempo, a gente não pode e não deve mais perder tempo. Que a gente se empenhe com toda a nossa vontade para a nossa autoiluminação, que a gente possa sentir esse mundo regenerado dentro de nós, independentemente de qualquer outra coisa, e que a gente possa dessa forma conquistar a bênção de continuar nessa nova morada que será o nosso planeta Terra regenerado. Muita paz a todos, eu agradeço muito a atenção de cada um, tenham um lindo e ótimo final de semana. Gratidão. Uma coisa importante que eu esqueci de falar, que essas informações que eu trouxe sobre os exilados de Capela, elas estão no livro A Caminho da Luz, que foi escrito pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Se alguém tiver um dia interesse em ler o livro, fica a dica.